O Ben 10.000, a versão adulta do Ben em seu ápice de heroísmo, algo que acontece em episódios seletos para nos mostrar visões de como o futuro do Ben é de acordo com a série no momento. Porém, o futuro é incerto e ele sempre muda com suas decisões. Por causa disso, basicamente sempre que o futuro do Ben nos é mostrado, ele é o futuro diferente, pois o Ben evoluiu para se tornar uma pessoa diferente do que ele estava sendo na linha do tempo até aquele ponto, criando a necessidade da linha do tempo se dividir. E são dessas versões que iremos falar hoje, tudo sobre cada um dos Ben 10.000. Não se esqueça de se inscrever no canal e se quiser ajudar mais ainda, clique em Seja Membro para benefícios exclusivos. O primeiro Ben 10.000 a aparecer é o Ben 10.000 clássico. Era o maior herói do universo, sendo chamado de herói dos heróis e até mesmo tendo como subalternos a Força Galáctica, que eram os maiores heróis antes dele. Porém, com o passar do tempo, ele se tornou um herói muito frio e arrogante, que acha que apenas ele sozinho é capaz de salvar o mundo. Por causa disso, ele usa o Controle Mestre para estar constantemente transformado em um Kineselerano, o XLR8, que fica patrulhando o planeta constantemente e em busca de crimes sendo cometidos. Por causa disso, ele praticamente nunca descansa e se tornou alguém afastado do resto de sua família, e ele continuaria assim se não fosse a Gwen voltando no tempo para buscar o Ben jovem para trazer o Ben 10.000 de volta ao senso de pessoa e não apenas um super protetor que tende a ficar constantemente ocupado com as responsabilidades de um herói. E isso também fez com que a linha do tempo se dividisse. Afinal de contas, na linha do tempo do Ben 10.000 original, ele nunca deu um bolo de aniversário para o Vomax, mas o Ben 10.000 deu um bolo para que o Ben jovem levasse para o passado, alterando assim o futuro e criando uma nova linha do tempo. Esse Ben 10.000 agora com uma personalidade melhor, eventualmente tem um filho chamado Kenny, e no aniversário de 10 anos dele, o Ben deu uma réplica de seu Omnitrix original para o seu filho, para que a história de um garoto com acesso a 10 aliens se repetisse. O Ken 10, no entanto, demonstrou ser muito mais inteligente que seu pai, pois usou o super intelecto do Massa Cinzenta para remover o limitador do seu Omnitrix, podendo mudar de forma instantaneamente sem um limite de carga e tempo. Agora falando um pouco das habilidades deste Ben 10.000, além de ter as habilidades padrões de todos os Ben 10.000, que é ter mais de 10.000 aliens e o Controle Mestre, é dito que ele maestrou todos os segredos do Omnitrix, segundo a Gwen do futuro. Ele também aprimora suas transformações com o poder de nanomáquinas, mas não como os de Mutante Rex. Obviamente são um tipo diferente de nanotecnologia. Um exemplo dessa tecnologia é o poder do seu XLR8 de escanear as criaturas à sua frente a nível molecular com o seu visor. Agora vamos falar sobre o próximo Ben 10.000. O Ben Supremo é da linha do tempo que o Ben 10.000 clássico criou quando deu um bolo pro Ben criança levar para o Vomax. Uma linha do tempo onde o Ben não cresceu para ser alguém afastado de sua família, e ao invés disso, se tornou um adulto muito mais divertido que enxerga a vida de herói como apenas uma das responsabilidades dele, e não a principal, fazendo ele não esquecer de outras coisas como a sua família. Este Ben Supremo era para ser a evolução natural do Ben Prime, com ele até mesmo se lembrando dos eventos de quando o Ion apareceu na linha do tempo e o Ben teve que se unir junto com sua versão do futuro, o que é provado com ele sabendo exatamente tudo que o Kevin ia falar naquele dia. Porém, os danos que Ion causou na linha do tempo foram tão graves que o Ben Supremo deixou de fazer parte da linha do tempo Prime e se tornou outro Ben alternativo. Vendo um pouco sobre as características deste Ben, ele parece ter um Omnitrix semelhante ao Omnitrix de força alienígena, mas que ele chama de Super Omnitrix. Se isso é uma versão reformatada do Super Omnitrix de supremacia alienígena ou um novo relógio que o Ben Supremo criou, é desconhecido. O que sabemos é que ele usa o poder deste Super Omnitrix para acessar sua transformação mais poderosa, o próprio Ben Supremo, a transformação que dá a ele seu nome. Essa transformação permite que ele use o Super Omnitrix para acessar o poder de toda e qualquer outra transformação dele, sem que ele mude sua biologia humana. Isso permite que ele, por exemplo, possa usar a manipulação de cristais do diamante e ter sua imensa resistência física, porém ele não ia ter suas fraquezas como vulnerabilidade a ondas sonoras, pois seu corpo ainda vai ser humano. Ou ele, por exemplo, demonstrou o poder de voo e super força do Arraia Jato, sem precisar ter sua estrutura biológica aérea hiper desenvolvida. O máximo de mudança mostrada a acontecer no corpo do Ben Supremo é ele alterar seu tamanho com transformações que possuem o tamanho como
poder, por exemplo, o Enormossauro Supremo. Esse Ben 10.000 parece ter ganhado esse apelido em um evento conhecido como a Revolta Plutoniana de 2022, porém os detalhes são desconhecidos. E por último, parece que esse Ben nunca se provou digno do Omnitrix definitivo, pois ele ainda usa o Super Omnitrix como sua ferramenta de heroísmo, com o Super Omnitrix sendo considerado pelo Azimuth uma versão mais fraca do Omnitrix. E além disso tudo, esse Ben 10.000 conhece alguns feitiços mágicos, pois segundo ele, quando você vive tanto tempo com uma Nodita, você acaba aprendendo alguns truques. O próximo Ben 10.000 na lista é o Ben 10.000 de Omniverse, popularmente chamado de Ben 10K. Esse é o Ben 10.000 que eventualmente teve uma história semelhante com o Ben 10.000 clássico, com a diferença que ele é a versão adulta do Ben de Omniverse, então muitas coisas são diferentes. O Kevin é um herói nessa linha do tempo, e provavelmente seu filho é filho da Gwen também, já que nessa linha do tempo eles ficaram juntos, embora nada disso seja confirmado. Nessa linha do tempo, o Ben 10.000 decidiu criar o Bio-Omnitrix, utilizando suas transformações mais inteligentes, provavelmente unindo seu Omnitrix definitivo com uma réplica que ele mesmo criou. O seu filho, Ken 10, está mais velho neste futuro, agora tendo 16 anos, porém ele é mostrado estando de castigo e não podendo usar seu Omnitrix. No lugar disso, ele se transformou no herói Chronos Spanner, que viajou pela linha do tempo para lutar contra o Maltruant, junto com uma versão mais jovem de seu pai. O Ben 10K tem à sua disposição o poder de seu Bio-Omnitrix, que é capaz de combinar dois alienígenas, podendo resultar em um número enorme de transformações possíveis. É possível que ele tenha mais de trilhões de fusões disponíveis, provavelmente o Ben 10.000 com o maior número de transformações de todos já mostrados. No entanto, parece que mesmo devido ao poder do Bio-Omnitrix, o Ben não conseguiu recriar todas as travas de segurança do Omnitrix definitivo, como a imunidade a ondas eletromagnéticas, por exemplo. O Bio-Omnitrix foi capaz de ser inutilizado por uma tempestade solar, enquanto o Omnitrix definitivo esteve cara a cara com o Big Bang, que deveria emitir toda a radiação concebível no universo, mas não inutilizou o Omnitrix. É desconhecido se esse Ben 10.000 ainda é o futuro de Ben 10 Omniverse após todas as múltiplas viagens temporais envolvendo eles em Omniverse, mas provavelmente ele se tornou mais um dos possíveis futuros que não irão se concretizar, e o verdadeiro e definitivo futuro do Ben é algo que ainda nem sequer apareceu no desenho. E antes de terminarmos, temos que falar do último Ben 10.000 a aparecer na franquia, o Ben 10.000 fracassado do reboot. Neste futuro, diferente de sua contraparte Prime, o Ben do reboot foi incapaz de amadurecer com o passar do tempo e por isso virou um adulto fracassado. Ele vivia em um lixão e, diferente dos outros Ben 10.000 antes dele, ele não parece ter nenhum tipo de mecânica ou poder especial, nem mesmo os mostrados pelo Ben do reboot como os Omnikicks, Omninauts e Omnitunados. Segundo o título do seu especial, parece que ele se chama Ben 10.010, o que significa que, em vez de ter um número desconhecido de mais de 10.000 aliens, ele tem exatamente 10.010 aliens. E como o Omnitrix do reboot funciona com um grupo de 10 aliens sempre disponível na sua playlist principal, em vez de múltiplas listas ativas ao mesmo tempo, é provável que este Ben 10.000 simplesmente maestrou a habilidade de trocar quais aliens estão disponíveis em sua playlist. Diferente de outros Ben 10.000 que geralmente possuem grande maestria do Omnitrix, este Ben 10.010 parece ter as mesmas limitações de sempre. Seu Omnitrix ainda fica sem carga e o destransforma, e ele não parece ter nenhum tipo de controle mestre. Além disso, esse seu Omnitrix parece ainda mais fraco que o normal, pois ao invés de ter um núcleo ilimitado de Omni-energia, este Omnitrix precisa de um tipo de bateria para funcionar, sendo chamado de baterias de fótons, que o Ben 10.010 troca periodicamente. Além disso, parece que a integridade das transformações está diretamente ligada à saúde do Ben 10.010, pois ele precisa de estamina para se transformar. Quando ele virou o macaco-aranha, ele precisou dar uma pausa no meio da transformação para recuperar o fôlego. Porém, no fim de seu episódio especial, o Ben 10.010 conseguiu mudar a sua vida e decidiu virar uma pessoa melhor, fazendo sua barba e perdendo alguns quilos, já que ele estava acima do peso, mostrando que mesmo ele tendo fracassado na vida, nunca é tarde para mudar. No reboot, também temos outra versão adulta do Ben, que não é chamado de Ben 10.000, ele é o Ben alternativo que ficou permanentemente preso na forma de Alien X após ter perdido o Vomax e a Gwen. Ele viaja pelo Omniverse, caçando bens alternativos e roubando seus Omnitrix, ganhando cada vez mais poder com cada relógio que coleta, sendo um reflexo de um futuro terrível que o Ben do reboot poderia ter seguido caso não tivesse sua família.